Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Anatomia e Fisiologia. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre o sistema linfático. Eu já trouxe aqui para vocês, para dar início, o exemplo do nosso sistema linfático e alguns componentes que compõem esse sistema. Então, o que é o sistema linfático? O sistema linfático ele atua garantindo o retorno do fluido contido nos tecidos circunstantes para o sangue. Esse fluido, quando entra no sistema linfático, é chamado de linfa e possui uma circulação unidirecional, indo sempre em direção ao coração. O sistema é formado pelos capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos e linfonodos. Quando o líquido presente nos espaços teciduais não é devidamente captado pelo sistema linfático, temos a formação dos edemas. Na elefantíase, o edema formado provoca uma grande deformidade no órgão atingido. O sistema linfático, você pode, por certo, que já observou, algum paciente a saída de um líquido aquoso, drenado, de uma lesão, aquela famosa aguinha que sai do machucado. Essa aguinha é o que chamamos de linfa, principal elemento na formação de crostas ou cascas, protetoras de feridas, cuja função é auxiliar na cicatrização. Mas o que é linfa? E de onde vem a linfa? Quais são suas demais funções? Para responder essas perguntas, lembre-se do que aprendeu sobre circulação sanguínea, pois o papel da linfa é, de certo modo, complementar ao do nosso sangue venoso, pois também drena nas impurezas do corpo através da circulação. Recorde-se de que o sangue arterial, ao sair do ventrículo esquerdo pela aorta, empreende uma fabulosa jornada por todo o corpo, penetrando entre as artérias de calibre cada vez menores, até chegar às arteríolas e iniciar o seu retorno pelas vênulas. Portanto, os linfonodos exercem importante papel retendo micro-organismos ou células mortas, impedindo assim que um processo infeccioso no organismo se dissemine ou provoque perturbações em outros pontos. Entretanto, por vezes, o processo infeccioso é tão intenso que provoca acentuada proliferação de células dos linfonodos. Tal fato faz com que a filtragem do linfa ocorra de forma mais restrita em vista do grande número de células presentes, que acabam por reduzir sua passagem, resultando no chamado infartamento ganglionar, ou comumente chamado de íngua, que aparece no nosso corpo quando a gente está com algum processo infeccioso. O sistema linfático. Os capilares sanguíneos perdem para os tecidos circundantes uma grande quantidade de líquido, bem como uma pequena porção de proteínas. Em condições normais, a saída de líquido dos capilares é maior do que sua absorção. Desse modo, o líquido e as proteínas que ficam em excesso nos tecidos são retirados e devolvidos ao sangue, por meio do sistema linfático, formado por uma rede de canais interligados. Então, aqui eu trouxe para vocês como que funciona, o nosso sistema linfático. Então, nós temos aqui um ducto linfático, o linfonodo, a artéria, as células, os capilares linfáticos, os fluidos, os capilares sanguíneos e a veia. O sistema linfático, ele é constituído por capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos, que é o ducto torácico e o ducto linfático direito, e os linfonodos. Os capilares linfáticos são os menores vasos condutores do sistema linfático. Eles se originam no tecido conjuntivo, como microscópios, vasos de fungo seco, que se unem, formam vasos maiores e os vasos linfáticos. Os capilares linfáticos apresentam uma única camada de células endoteliais, enquanto os vasos linfáticos possuem paredes de 3 camadas que se assemelham às paredes presentes nas veias. Mas quais são as funções do nosso sistema linfático? Então,
Esse sistema apresenta funções primordiais para o funcionamento do nosso corpo, podendo destacar-se: retorno para a corrente sanguínea de substâncias importantes que saíram dos capilares e encontravam-se no tecido circundante, a absorção de lipídios a partir do intestino para a linfa intestinal, defesa do organismo. Nos linfonodos, micro-organismos e partículas estranhas são destruídos pela ação do sistema imunológico. Nesses locais, temos a ação dos macrófagos, que realizam a fagocitose de partículas estranhas e também a ativação dos linfócitos. Observamos aqui um trabalho conjunto entre o sistema linfático e o sistema imunológico. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo do nosso sistema linfático. Então, nós temos as tonsilas palatinas, os linfonodos, o timo, a apêndice, a medula óssea, as placas de Peyer e o baço. E o que isso quer dizer? Esses órgãos têm a ver o que com o nosso sistema linfático? Como que eles estão relacionados? O baço, as tonsilas e o timo são 3 órgãos intimamente relacionados com o sistema linfático. Nele se observa a presença de grande quantidade de tecido linfóide, que, dentre outras características, destaca-se pela presença dos linfócitos. O baço está relacionado com funções como destruição de hemácias velhas e participação na resposta imune. As tonsilas, por sua vez, atuam na proteção da entrada do sistema digestório e respiratório contra micro-organismos. Por fim, o timo é o órgão em que os linfócitos T completam sua maturação. Quais são as células do sistema imunológico? As células do sistema imunológico têm a função de defender o organismo contra qualquer tipo de ataque invasor, uma bactéria, vírus ou até mesmo alguma outra célula defeituosa dos nossos organismos, que por esta, anormal, é identificada como um corpo estranho e logo eliminada. Ou seja, quando o nosso corpo entende que está adentrando alguma coisa que ele não tem um hábito, como ele fala que as bactérias e os vírus, o nosso sistema imunológico ele vai atuar de alguma forma para poder identificar esse corpo estranho. Os glóbulos brancos dividem-se em macrófagos e linfócitos. Estes, por sua vez, subdividem-se em 3 grupos: linfócitos B, linfócitos T matadores e linfócitos T auxiliares. O que são os macrófagos? São células que movimentam continuamente entre os tecidos, envolvendo substâncias estranhas, como micro-organismos restos de células mortas. Quando presentes no sangue, são chamados de monócitos. A principal função dos macrófagos é realizar a fagocitose. O macrófago fagocita células danificadas e envelhecidas, restos celulares, agentes estranhos e partículas inertes. As demais funções do macrófago variam conforme o local onde ele é encontrado e de denominação recebida. Porém, é importante ressaltar que todos os tipos realizam a fagocitose. Linfócitos B. Os linfócitos B, ou célula da memória, originados da medula óssea, são transportados pelo sangue e se instalam nas estruturas linfáticas, exceto no timo, onde se proliferam quando ativados por substâncias estranhas. São responsáveis pela formação dos anticorpos, proteínas específicas que se combinam com uma substância estranha e também específica inativando. Essa substância contra a qual o anticorpo reage é chamada de antígeno, e esse tipo de resposta imunitária, imunidade humoral. Seguindo sobre os linfócitos B. Os precursores dos linfócitos T originam-se na medula óssea, penetrante no sangue e são retidos no timo, onde se proliferam e se diferenciam dos linfócitos T, os quais novamente carregam pelo sangue, vão ocupar áreas definidas em outros órgãos linfáticos. No timo, os linfócitos T se diferenciam em linfócitos T matadores e citóxicos,
linfócitos T supressores e linfócitos T auxiliares, o helper, conferindo a chamada de imunidade celular. Os linfócitos T matadores reconhecem e matam células anormais ou desconhecidas, como as infectadas por vírus, células transplantadas e células malignas, que são as chamadas células cancerógenas. Os linfócitos T supressores inibem a resposta humoral e celular e apresentam o término da resposta imunitária. Os linfócitos T matadores reconhecem e matam células anormais ou desconhecidas, como as infectadas por vírus, células transplantadas e células malignas cancerosas. Os linfócitos T auxiliam e comandam o sistema imunológico, recebem informações dos macrófagos sobre a presença de antígenos no organismo e estimulam os linfócitos B e os T matadores a combater os invasores. Se os linfócitos T auxiliares não atuarem bem, ou simplesmente não atuarem, as células de combate não poderão ser atuadas. Consequentemente, o organismo não reagirá ao ataque do invasor. Ou seja, se esses linfócitos não funcionam, o nosso corpo não consegue combater algum tipo de invasor que entrar, um corpo estranho que chegar até o nosso corpo, que é o caso da AIDS, em que o vírus do HIV ataca e destrói os linfócitos T auxiliares, impedindo o sistema imunológico de combater algumas infecções. Como que funciona a defesa do nosso organismo? A defesa do corpo é extremamente organizada. O sistema imunológico é composto por várias células e cada uma exerce uma função específica. Os macrófagos, por exemplo, capturam os invasores e alertam o organismo enquanto os linfócitos identificam as células estranhas e iniciam a produção do nosso anticorpo. Ou seja, a defesa do nosso corpo é muito inteligente. Então aqui eu trouxe para vocês um esquema de como acontece a defesa do nosso corpo, como que acontece essa produção de anticorpos. Então a gente tem um ataque e aí vem os nossos macrófagos atuando, o macrófago envolvendo um antígeno, ataca, induz, os T matadores faz essa indução e aí eles vão e informam os linfócitos T auxiliares. O linfócito B vai lá e faz a liberação de anticorpos, produção e liberação, e ataca o antígeno, que é o que vai atacar o nosso corpo. Quais são os órgãos que ajudam nesse sistema imunológico? Os órgãos imunológicos são aqueles que possuem relação com o sistema imunológico do organismo. Dividem-se em duas classes, primários e secundários. Os linfócitos T e os linfócitos B são gerados na medula óssea vermelha ou rubra com as demais células sanguíneas. Ainda jovens, os linfócitos T dirigem-se para o timo, órgão situado sobre o coração, onde irão amadurecer. Já os linfócitos B amadurecem na própria medula óssea, por constituírem os principais locais de produção e amadurecimento dessas células. A medula óssea e o timo costumam ser denominados órgãos imunológicos primários ou centrais. O timo localiza-se no mediastino, atrás do externo, na altura dos grandes vasos do coração. São células mais abundantes, são linfócitos T. Ao passar pelos gânglios linfáticos, os linfócitos T e B fixam-se temporariamente. Neste local, detectam a presença de invasores trazidos pela linfa e passam a se produzir, formando verdadeiros exércitos de células de combate. Os órgãos que apresentam aglomerados de linfócito em amadurecimento, como os gânglios linfáticos, as amígdalas, que são as tonsilas palatinas, o apêndice, as placas de Peyer no ilho e no baço, recebem o nome de órgãos imunológicos secundários. O baço é o maior dos órgãos linfóides e situa-se no quadrante superior esquerdo do abdômen. É o único órgão linfóide interposto na circulação sanguínea e tem significativa importância na defesa contra micro-organismos que penetram na corrente sanguínea.
Então aqui nós temos alguns órgãos do sistema imune, os linfonodos, o apêndice, a medula óssea, as placas de Peyer, o baço, o timo e as tonsilas adenoides. Agora, nós vamos ver um pouco sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o sistema responsável por garantir o transporte do sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. Esse sistema é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Componentes do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é composto pelas seguintes estruturas: coração, que é o órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue, e os vasos sanguíneos, que são tubos por onde o sangue passa. Os três principais tipos de vasos sanguíneos são artérias, veias e capilares. O sangue. O sangue é uma massa líquida contida num compartimento fechado. O aparelho circulatório é mantido em movimento regular e unidirecional devido às contrações rítmicas no coração. Num adulto, seu volume total é de aproximadamente 5,5 litros. Assim, verificamos que o sangue é formado de uma parte líquida, denominada plasma, e de uma parte sólida, composta por células e fragmentos de células, que são elementos figurados. O plasma representa 56% do volume sanguíneo e é constituído por 90% da água e diversas substâncias como proteínas, sais inorgânicos, aminoácidos, vitaminas, hormônios, lipoproteínas, glicoses e gases, oxigênio, gás carbônio e nitrogênio, diluídos em seu meio. Os sais minerais, juntamente com a água, regulam a pressão osmótica, ou seja, a força que pressiona a passagem de água através de uma membrana, um local menos concentrado por outro mais concentrado. Os principais sais minerais são o cloreto, o sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio. Das células que compõem a parte sólida do sangue, os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou eritrócitos, são os que existem em maior quantidade. Não possuem núcleo e apresentam um pigmento rico em ferro, denominado hemoglobina, que torna o sangue vermelho e tem a função de transportar o oxigênio para as células. As hemácias se formam nas medulas vermelhas dos ossos longos e vivem cerca de 120 dias. Ao morrerem, são transportadas pelo próprio sangue para o baço, onde se fragmentarão. 4 tipos de sangue podem ser identificados. O tipo A, com hemácias que só contêm o elemento A. O tipo B, com hemácias que só contêm o elemento B. O tipo AB, com hemácias que contêm os dois elementos. E o tipo O, com hemácias vazias, ou seja, sem aglutinógeno. O sangue do tipo O é o sangue mais raro que a gente encontra. Os leucócitos ou glóbulos brancos são células que existem no sangue em menor quantidade do que as hemácias. Responsáveis pela defesa do organismo, são capazes de destruir os invasores, além de produzir histamina, substâncias manifestas em reações alérgicas, e a heparina, que é um anticoagulante. Então aqui eu trouxe para vocês alguns elementos do sangue. Nós temos as hemácias, os monócitos, as plaquetas, os eosinófilos, os basófilos, os neutrófilos e os linfócitos. As vias do sangue. Até agora, falamos sobre o sangue e as suas funções de transporte. No entanto, para que atenda todo o organismo, é necessário que circule por todo o corpo, certo? Mas de que forma acontece essa circulação? Como a função do sangue é suprir as células e carregar-lhes os detritos, ele necessita de muitas vias para exercer sua tarefa. Essas vias são compostas por tubos chamados veias ou artérias,
conforme o fluxo que seguem e o tipo de sangue que passa por elas. Assim, por meio das veias e artérias, o sangue está constantemente abastecido e transportado por detritos das células. Qualquer interrupção no seu fluxo pode acarretar a morte celular e, portanto, ocasionar uma lesão nos tecidos. Os vasos sanguíneos. O que são esses vasos sanguíneos? Eles são os grandes sistemas de tubos fechados por onde o sangue circula. Os 3 principais vasos sanguíneos encontrados no corpo são artérias, veias e capilares. Veja a seguir algumas características baseadas desses 3 vasos. Então, aqui nós temos os 3 tipos de vasos: a artéria, a veia e o capilar sanguíneo. Agora nós vamos ver a diferença entre os 3. As artérias são os vasos sanguíneos que promovem o transporte do sangue do coração para os tecidos. Nas artérias, o sangue encontra-se sob alta pressão e, por esse motivo, esses vasos sanguíneos apresentam paredes bastante resistentes. Diferentemente do que muitos pensam, as artérias não transportam apenas sangue rico em oxigênio, sangue arterial, sendo observado o transporte do sangue pobre em oxigênio, que é o sangue venoso, na artéria pulmonar. As artérias podem ser classificadas em grandes artérias elásticas. As artérias musculares e arteríolas, arterioclores, aneurisma aórtico e AVC são problemas de saúde ocasionados por problemas arteriais. As artérias podem ser palpadas, principalmente nas regiões articulares, onde são mais superficiais. Os batimentos arteriais palpados são o que chamados de pulso e recebem os nomes conforme a artéria. A artéria palpada, sendo os mais comuns: pulso cariotídeo, artéria carótida, pulso radial, artéria radial, pulso femoral, artéria femoral e o pulso pedial, artéria pediosa. Então, se você palpar próximo ao seu pescoço, a gente consegue sentir o pulso cariotídeo, né? Se você palpar próximo ao seu polegar, você consegue palpar o pulso radial, tá bem? Então, aqui a lateral a gente tem um modelo de uma artéria. Os capilares. Os capilares são vasos sanguíneos muito delgados que garantem a troca de substância entre o sangue e os tecidos do corpo. Então, os capilares, eles levam o sangue aos tecidos para fornecer o oxigênio das células. Eles que fazem a ligação entre artérias e veias. As veias. Os capilares sanguíneos convergem para as chamadas vênulas, as quais convergem para as veias. As veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Nesses vasos, o sangue corre em baixa pressão. E para evitar o refluxo do sangue, as veias são dotadas de válvulas, ou seja, as veias levam ao coração o sangue vindo do corpo, suas paredes são mais finas do que as artérias. Então aqui nós temos alguns exemplos de veias no nosso corpo, né? As veias jugulares externas, internas, a veia axilar, a veia cefálica, veia basílica, veia mediana cefálica, veia marginal da mão, veia cubitar, veia mediana, veia axígenos, veias superficiais da mão, veia mamária interna, veia tireoides, veias subclávias, veia jugular externa, veia subclávia esquerda, veia anemônima esquerda e a veia cava superior. E aqui nós temos os exemplos também de artérias. Então, nós temos a artéria têmpora, a artéria do maxilar, a artéria da face, a artéria da mão, a artéria braquial, a artéria aorta, a artéria do fêmur, a artéria do estômago, a artéria da perna, a artéria dos pés. Então, nós temos aqui os exemplos tanto de artéria quanto de veias também. Agora, nós vamos ver sobre o coração. O coração dos seres humanos, assim como dos outros mamíferos, é um órgão muscular formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as câmaras responsáveis por garantir o recebimento do coração, do sangue no coração,
enquanto os ventrículos são a câmara responsável por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. No lado esquerdo do coração, percebe-se a presença apenas de sangue rico em oxigênio, enquanto no lado direito, observa-se a presença apenas de sangue rico em gás carbônico. No coração, há ainda a presença de 4 válvulas, que impedem o refluxo do sangue, permitindo desse modo o fluxo contínuo. Então aqui eu trouxe para vocês o exemplo do coração. Nós temos aqui a veia cava superior, nós temos a artéria aorta, a artéria pulmonar, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o átrio direito e o ventrículo direito também. O coração é uma bomba múscula oca, responsável pela circulação do sangue pelo corpo. Portanto, apresenta movimentos de contração, que é chamada sístole, e o de relaxamento, que se chama diástole. Por meio dos demais, dos quais o sangue penetra no seu interior e é impulsionado para os vasos sanguíneos, a estrutura cardíaca é formada por 3 camadas musculares: o epicárdio, camada externa, o miocárdio, camada média e mais espessa, e o endocárdio, que é a camada interna. O coração é composto por 4 câmaras denominadas átrios superiores e ventrículos inferiores. Os átrios recebem o sangue que vem das veias, motivo pelo qual suas paredes são delgadas, ao inverso dos ventrículos, que injetarem sangue nas artérias e necessitam de uma força maior. Para vencer a resistência vascular, têm paredes musculares espessas. Os movimentos cardíacos são rítmicos, numa média de 80 batimentos por minuto no adulto. Como nas crianças o espaço percorrido é menor, seus batimentos são mais acelerados. Ao posar a mão ou o diafragma no estetoscópio sobre o terço inferior do osso externo, você poderá sentir ou ouvir o pulso referente ao ápice do coração, chamado pulso apical. E em cada movimento de sístole, você perceberá que uma grande quantidade de sangue é impulsionada para fora do coração com uma importante missão de manter a vida. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo do sistema cardiovascular. Então nós temos também aqui o exemplo do pulmão, que faz parte de todo esse processo, né? Nós temos as veias pulmonares, o átrio esquerdo, a aorta, a artéria carótida comum, a veia jugular interna, o tronco braquiocefálico, a artéria subclávia, a veia subclávia, a artéria pulmonar esquerda, canal arterial. Nós temos o pulmão esquerdo, o tronco pulmonar, no meio o coração, pulmão direito, a artéria aorta, veia cava superior, a artéria pulmonar direita, o tronco venoso braquiocefálico esquerdo, e aqui nós temos um pulmão direito, um pulmão esquerdo, o sangue arterial passando, o átrio direito, a veia cava superior, a artéria pulmonar, o sangue venoso, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e a aorta. A cada sístole, o coração expulsa o sangue das suas câmaras e a cada diástole se enche de sangue. No entanto, de onde vem e para onde vem esse sangue? Temos por início o ventrículo esquerdo, localizado na porção inferior esquerda do coração. O sangue que dele sai, rico em oxigênio, é impulsionado para a artéria de maior calibre do corpo, a aorta. Seu objetivo é eliminar as células de todos os tecidos, para tanto possui muitas artérias menores que recebem o sangue da aorta, conduzindo-o para os lugares diferentes. As artérias vão se dividindo e ficando cada vez menores, até se tornarem arteríolas. Os últimos e pequenos ramos do sistema arterial, que atuam como válvulas controladoras, pelos quais o sangue é liberado pelos capilares. Então, é dessa forma que acontece, o processo de onde vem e para onde vai o sangue do nosso corpo. Os capilares, por sua vez, possuem paredes extremamente permeáveis, o que permite a passagem de nutrientes, gases e substâncias para trocas com meios, e são capazes de dilatar de acordo com a necessidade do tecido irrigado. Após efetuar as trocas com o meio, o sangue, agora rico em detritos e gás carbônico, é recolhido pelas vênulas que a conduzem e gradativamente confluem, formando veias de calibre cada vez maior e chega até a veia cava e deposita o átrio direito.
As finas paredes musculares dos átrios, entretanto, não possuem força para vencer a resistência muscular das artérias, porém, uma vez repletos de sangue, desencadeiam a abertura da válvula tricúspide, que localiza-se entre o átrio direito e o ventrículo direito, e quando aberta, permite a passagem do sangue no átrio para o ventrículo. Quando fechada, impede o retorno do sangue do ventrículo para o átrio. Com as paredes ventriculares, são espessas e capazes de vencer a força vascular das artérias, o sangue empurrado para fora do coração. Então aqui nós temos um exemplo da circulação do sangue do coração, que foi isso que eu falei para vocês no funcionamento do coração. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.